Olá, pessoal! Nessa aula, vamos conhecer um pouco mais sobre a teoria de Jean Piaget, que é considerado o teórico que mais contribuiu para o entendimento do pensamento infantil. Jean Piaget, 1896 a 1980, foi um estudioso suíço que começou suas investigações sobre o desenvolvimento intelectual na década de 1920. Você vai ver que Piaget foi realmente uma pessoa notável. Imagine que com apenas 10 anos de idade, ele publicou o seu primeiro artigo científico sobre o comportamento de um raro pardal albino. E foi nesse interesse pela questão da adaptação dos animais ao ambiente que o levou a conquistar o título de doutor em zoologia em 1918. Na tentativa de integrar as duas áreas do conhecimento, zoologia e epistemologia, que começou a estudar psicologia. Em suas pesquisas, começou a conversar com as crianças, usando o método clínico. E ele percebeu que as crianças menores não eram simplesmente menos inteligentes do que as maiores. Elas apenas tinham processos mentais completamente diferentes. E aí ele não parou mais, montou seu laboratório e ficou durante 60 anos mapeando o desenvolvimento de crianças e construindo sua teoria maravilhosa. Influenciado por sua formação em biologia, Piaget, 1950, definiu a inteligência como sendo um processo básico da vida que ajuda o organismo a adaptar-se ao seu ambiente. Então, você pode ter em mente que Piaget entende a adaptação como a capacidade do organismo em lidar com as demandas de sua situação imediata. E ao amadurecer, as crianças adquirem estruturas cognitivas muito mais complexas. Piaget se posiciona acreditando no interacionismo ou construtivismo. Ou seja, para ele são as experiências físicas e as condições sociais que determinarão o acabamento daquilo que a maturação torna apenas possível, porque é o conhecimento das coisas que permite a adaptação e é construído pelo homem à medida em que ele age sobre as coisas. Uma estrutura cognitiva, que também foi denominada por Piaget como esquema, é um padrão organizado de pensamento ou ações usados para lidar com ou explicar algum aspecto da experiência. Vou explicar para você um exemplo. Muitas crianças com 3 anos de idade acreditam que o sol está vivo, porque ele aparece de manhã e vai embora à noite. Piaget demonstra que essas crianças estão operando com base em um esquema cognitivo simples, em que tudo que se move está vivo. Veja, provavelmente essa ideia não é aprendida de um adulto, mas construída com base na sua própria experiência de mundo. Porque sim, muitas coisas que se mexem estão vivas. Se a criança se prender a essa explicação, pode interpretar que todo objeto novo que se movimenta como vivo, ou seja, observe que as experiências novas são lidas com sua estrutura cognitiva disponível. E esse processo foi nomeado por Piaget como assimilação. Então, a assimilação é o processo em que a criança interpreta novas experiências pela incorporação dela a seus esquemas já existentes. Me acompanhe. O que acontece é que, eventualmente, essa criança encontrará objetos que quase certamente não poderiam estar vivos, como, sei lá, uma pipa que se move por causa do vento e que fica imóvel quando não está no céu. E isso gera um conflito que põe em questão sua teoria, ou melhor dizendo, uma estrutura cognitiva construída. O esquema entra em contradição em relação à compreensão da criança e os fatos. Não há como fugir do fato de que ela terá que revisar seu esquema. Objetos que se movem estão vivos. Esse processo foi nomeado por Piaget como desequilíbrios. Então, desequilíbrios são desigualdades ou contradições entre os processos de pensamento e eventos ambientais, em contraste. Equilíbrio significa uma relação harmoniosa e balanceada entre as estruturas cognitivas e o ambiente de um indivíduo. Ainda acompanhando a sequência desse processo, vamos nos deparar
com outro momento que foi nomeado por Piaget como acomodação. Veja, depois dos desequilíbrios, ou seja, da experiência de não confirmação do seu esquema, a criança precisa se acomodar, que significa alterar o esquema existente da maneira a obter uma explicação que seja capaz de garantir a diferenciação entre objetos animados e inanimados. Não tendo mais como único esquema, o critério se move, não se move, e talvez chegue à conclusão de que apenas coisas que se movem por força própria sejam vivas. A acomodação é, portanto, o termo de Piaget para nomear o processo em que a criança modifica seus esquemas existentes de modo a incorporar ou adaptar novas experiências. Pense que essa maneira de entender os processos cognitivos não se restringe ao desenvolvimento infantil. Segundo a teoria de Piaget, todos nós estamos continuamente nos apoiando nos processos complementares de assimilação e acomodação para nos adaptarmos ao nosso ambiente, como se inicialmente tentássemos entender novas situações ou resolver problemas usando o esquema cognitivo que já dispomos. Isso seria a assimilação. E se nos damos conta de que os nossos esquemas são inadequados para essa tarefa, vivenciamos os desequilíbrios e revisamos nossos esquemas para então, por meio da acomodação, fazermos um novo encaixe, ou seja, uma nova adaptação à realidade. Não perca de vista que a maturação biológica também desempenha um papel importante, porque o cérebro e o sistema nervoso amadurecem. A criança se torna capaz de aumentar a complexidade das atividades cognitivas e, consequentemente, melhoram suas explicações para o que experimentaram. Bem, para concluir, crianças curiosas e ativas que interagem mais com o mundo externo certamente estão sempre formando novos esquemas e reorganizando o próprio conhecimento. Elas progridem. Até a próxima aula!